A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Eu gostaria de fazer a leitura a respeito do batismo em águas, no capítulo 22. E diz assim, sobre o batismo em águas. Cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior do novo nascimento, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O batismo em águas é um ato importante e repleto de significados espirituais, que é administrado pela Igreja ao crente mediante arrependimento e confissão de fé. Onde quer que o Evangelho seja pregado, nós o efetuamos por imersão do corpo inteiro, uma única vez em águas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é uma ordenança para a igreja, o batismo em águas, que é como que um rito de ingresso na fé cristã, simbolizando a morte do, do velho homem e o novo nascimento. A outra ordenança é a ceia do Senhor, mas esse tópico aqui é a respeito do batismo em águas. Então, continuando a leitura. Nós o efetuamos por imersão do corpo inteiro, uma única vez em águas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho, imersão. As evidências do Novo Testamento não deixam dúvida sobre esse procedimento. João batizava em Enom, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Quando o Senhor Jesus foi batizado, está escrito que após o ato ele saiu logo da água. Mateus capítulo 3, versículo 16. Não foi diferente no batismo do eunuco da rainha da Etiópia. Desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, deixando claro que se trata de uma prática imersionista, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Trata-se de um ato público de fé, no qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. 2. A fórmula batismal. A ordem dada por Jesus foi de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Cremos e praticamos a fórmula que ele mesmo ordenou. Uma ordem dada por Jesus deve ser cumprida. Sobre a expressão que aparece 4 vezes no Novo Testamento, em nome de Jesus Cristo, Atos capítulo 2, versículo 38, em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos capítulo 8, versículo 16, e Atos capítulo 19, versículo 5, e em nome do Senhor, Atos capítulo 10, versículo 48, significa somente que o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus. 3. Batismo não é sinônimo de regeneração. O batismo não é salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. O perdão dos pecados está em conexão com o arrependimento que precede, ou seja, que vem antes, que precede o batismo. A frase arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, Atos capítulo 2, versículo 38, é interpretada erroneamente muitas vezes como essencial ao perdão, como fazem as principais seitas unicistas.
No sermão seguinte, o apóstolo Pedro nem sequer menciona o batismo. A ênfase é dada ao arrependimento, à conversão e aceitação de Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. O contexto bíblico mostra que o batismo não salva. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não há menção de batismo na segunda cláusula. Isso mostra que a simples falta de fé leva à condenação e não à falta de batismo. Nós fomos batizados porque já somos salvos e não para sermos salvos. João Batista só batizava quem manifestava frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 8. Os primeiros candidatos ao batismo recebiam antes a palavra e depois se submetiam ao batismo. Como diz em Atos capítulo 2, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Assim sendo, é possível uma salvação sem o batismo, como aconteceu com o malfeitor crucificado ao lado do Senhor Jesus. O malfeitor arrependeu-se e não teve tempo para ser batizado. O batismo é uma ordenança divina. É, em si, um ato de compromisso e profissão de fé. É um ato público, em confirmação daquilo que já possuímos, a salvação pela fé em Jesus. 4. O batismo infantil. Não aceitamos nem praticamos o batismo infantil por não haver exemplo de batismo de crianças nas Escrituras, e por não ser o batismo um meio da graça salvadora, ou sinal e selo da aliança, que substitui a circuncisão dos israelitas. Também por não ser possível a criança ter consciência de pecado, condição necessária para que ocorra arrependimento. As crianças em estado pueril não preenchem esses requisitos. Sobre a circuncisão, o pensamento cristão bíblico é: em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Cremos e ensinamos que o batismo é apenas para os que, primeiramente, se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus, sendo também necessário pedir para ser batizado. Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38. Assim, os candidatos ao batismo precisam exercer o arrependimento e a fé. O Novo Testamento mostra o batismo posterior à fé. Isso é visto no dia de Pentecostes e na campanha evangelística de Filipe em Samaria. Como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Atos capítulo 8, versículo 12. Esses fatos não deixam margem para o batismo infantil.